gente já começa a pensar, cadê o mentirinha? Ele não é de faltar, mas já é. Nesse dia ele faltou. Aí enquanto eu tô prestando atenção no que o professor tá falando, do nada meu celular toca. Eu pego assim, eu começo a escutar uma respiração. Aí essa respiração começa a ficar mais alta, sabe? Aí eu começo a escutar legal, essa respiração é do Cadu. Aí eu já falo pra ele, qual foi, Cadu? É você que tá me ligando? Aí o Cadu só fala assim, qual é, pra eu? Sou eu sim, eu fui sequestrado, mano. Eu tô no cativeiro, me ajuda aqui, cara. Ah, valeu, Cadu, valeu que tu foi sequestrado. Qual é, pra eu? É sério, eu preciso da sua ajuda, cara. E aí o Cadu fica falando essas coisas, eu só desligo o telefone na cara dele, porque eu sei que ele tá mentindo. Aí o Caio pergunta quem é que tá ligando. Eu não conto pro Caio que era o Cadu, porque eu não quero dar atenção pra esse moleque. Aí eu fico aqui prestando atenção no que o professor tá falando, e eu não consigo mais prestar atenção na aula, porque eu fico pensando no Cadu. E se for verdade? E se esse moleque realmente foi sequestrado e tá em cativeiro? Aí eu começo a ficar preocupado, mas eu sei que eu não posso ligar pra ele, porque é isso que ele quer. Ele quer que eu ligue pra ele preocupado. O que eu vou fazer? Quando acabar a aula, eu vou na casa do Cadu. E vice-versa, já diz o poeta, nossa, já faz quase eu já vou direto na casa do Cadu. Quando eu chego lá, é a mãe dele que me atende, e a mãe dele fala que ele não tá em casa. Beleza, aí eu começo a ficar preocupado. O Cadu não tá em casa, tio? Não, ele saiu pra soltar pipa. Ele tá no campo? Sim. Aí eu já vou correndo no campo, onde o Cadu solta a pipa, e quando eu chego lá, o Cadu também não tá lá. Aí eu já pergunto pro moleque, aí, mano, tu não viu o Cadu hoje não, mano? O Cadu tava até aqui, mas aí do nada ele entrou no carro vermelho. Ele entrou no carro vermelho, pô. Que carro vermelho? Aí eu já pego o celular e já começo a ligar pro Cadu. E aí ele não me atende. E aí eu começo a ficar desesperado, porque realmente a história que o Cadu me contou era verdade. Ele realmente foi sequestrado e tava em cativeiro. Aí eu já ligo pro Caio e já falo pra ele e o Caio se encontrar. Aí eu conto a história pro Caio. O Caio também começa a ficar preocupado com o Cadu. E aí vocês lembram que o Cadu tinha me ligado? Então, a gente pega essa ligação do Cadu e rastreia. Aí a gente consegue saber onde o Cadu tá. E aí no celular do Cadu tava dando que ele tava lá no meio do mato. Aí eu fiquei pensando, será que vale a pena resgatar o Cadu mesmo? Vambora, pô! Aí a gente já vai lá pro meio do mato achar onde o Cadu tá. Até que a gente vê uma casa abandonada, tá de noite, tudo escuro. A gente tá andando no meio do mato. Nessa hora, no meio do mato, eu tenho vários medos. Eu tenho medo de uma onça me comer do nada. Eu tenho medo de olhar pro lado e ver um espírito. Eu já vi Caçadores de Lenda do Renato Garcia. E eu tenho medo de chegar naquela casa abandonada onde o Cadu tá. E o cara que sequestrou o Cadu, sequestrou eu e o Caio também. Olha que loucura. O cara sequestrou uma pessoa e vai ganhar 2 de brinde. E aí, beleza. Eu e Caio tá entrando na casa onde o Cadu tá. E aí a gente vê que a casa tá toda... Assim, tinha um cara deitado no chão, todo amarrado, as pernas amarradas, os braços amarrados. E aí a gente olhou legal, era um mentirinha, mané. E aí eu e Caio já fomos desesperados, começando a soltar o Cadu. Aí quando finalmente a gente soltou o Cadu, o Caio olhou pra ele e falou, aí essa foi a vez que tu ficou mais tempo sem mentir na tua vida, né? Até porque tava com a boca fechada. Ué, Caio, agora não, Caio, agora não. Aí a gente soltou o Cadu, e o Cadu só falou isso aqui, gente, vamos embora logo antes que ele chegue. Aí quando ele falou isso, eu também fiquei com medo. Aí já foi eu e Caio e o Cadu, a gente começou a sair da casa. E aí quando finalmente a gente conseguiu abrir a porta, que a gente ia correr pro meio do mar, quando eu e Caio começamos a correr, do nada o Cadu virou. Aí a gente olhou assim pro Cadu, ué, moleque, tá indo pra onde? Vem por aqui, gente, eu tenho um carro. Aí eu olhei assim pro Caio, o Caio olhou pra mim, aí a gente foi seguindo o Cadu. Aí Eu, se eu fosse bom assim, eu estaria lá no bar aqui contigo. Mas, enfim, os caras precisam ter um bom passe, mas também inteligência. Vou deixar o like no vídeo do Praiano, porque eu já vi até aqui, custa nada, né? É de graça. Aí eu e o Caio entramos no carro, e aí eu falei pro Cadu, ué, Cadu, como é que conseguiu esse carro vermelho? Esse carro vermelho aqui é da minha mãe, pô. Aí eu olhei pro Caio, o Caio olhou pra mim, a gente começou a entender que a gente foi enganado pelo Cadu, que o Cadu não tinha sido sequestrado. Ele mentiu pra gente. Lembra quando eu perguntei pro moleque que tava soltando pipa o que aconteceu com o Cadu? O moleque não falou que o Cadu foi sequestrado. O moleque falou que o Cadu tem um carro vermelho. E o Cadu realmente tem o carro vermelho da mãe dele. E aí nessa hora eu botei a mão na cabeça, o Caio botou a mão na cabeça. E
a gente só ficou pensando uma coisa. A gente foi enganado pelo mentirinha. E aí o primeiro lugar que o Cadu foi a barbearia. Ele já parou na barbearia, já falou isso aqui. Qual é, rapaziada? Vocês não sabem o que aconteceu comigo. O que aconteceu, Cadu? Talvez a vida de dois moleques hoje. Pode entrar aí, Caio e Praiano. Aí entrou eu e Caio. E aí o Cadu começou a falar que salvou a nossa vida. Ele começou a mentir na história. Ele falou que tava eu e Caio amarrados no cativeiro. E a gente não podia falar que era mentira do Cadu. Porque se a gente contasse o que realmente aconteceu, a gente foi enganado pelo mentirinha. E é assim que o Cadu vai contando mentira até finalmente ele se tornar um mentiroso. Deu bom gosto na bola, cheio de vontade, mas com esse apetite. Agora, ter seu site, sua landing page e seu blog é sim. Recebendo Luiz Araújo. E Arrascaeta. Deu ali um toque providencial na bola. Rápido e feito sob medida. Perfeito para empreendedores, freelancers. 60 minutos jogados. Chegou junto e conseguiu roubar. O Lucas Piton. O jogo foi bem E disputado até criadores de agora, conteúdo, apesar de só sem ter saído configurações um gol, e o complexas. placar A está melhor 1 a 0. experiência de WordPress com o IA. Simplifique sua vida e leve seu negócio para o próximo nível. Crie hoje mesmo seu site com o WordPress com a IA da HostGator. Começar um negócio digital pode te fazer sentir seguro. Eu começo a te questionar se isso é mesmo pra você. Por quê? Mas eu tenho um recado e um presente no final pra você. E eu falo, olha, se eu que fui manicure, que comecei do zero, né? Se eu conseguir fazer, todo mundo consegue fazer. Você acredita que nesse lançamento, primeira vez, a gente fez 40 mil reais? E foi coprodução. Metade pra mim, metade pro meu irmão, que eu ajudava na época. Então foi 80 mil. Assim como você família, nosso trabalho é te ajudar a fazer seu negócio digital acontecer. Tem um plano de negócio gratuito te esperando depois que você clicar no botão. Ele vai te dar a clareza que você precisa para começar e tornar seu produto ou serviço ainda maior do tamanho que ele merece. Vamos lá? Aperte o botão e desbloqueie seu presente para lucrar no digital. Interceptou bem. Uma aula de posicionamento defensivo. O time tá vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria... Aí nessa hora todo mundo do avião começou a olhar. Geral entrou em desespero e eu e Caio ficamos olhando tipo, que fantasia top. A gente não sabia que o maluco ali tava querendo se explodir. E aí ele começou a pedir o celular de todo mundo pra ninguém ligar pra ninguém. E ele foi pegando o celular da galera. E aí foi quando eu e Caio entendeu. Ué, Caio, tu já fez isso no ônibus, não fez? Já, pô, mas eu não tava querendo explodir ninguém não. Vai roubar o celular mesmo. E aí o árabe foi lá, foi pegando o celular de todo mundo. E aí quando chegou pra pegar o nosso celular, eu já tava aqui pra dar o celular pro Caio. O cara é louco. Aí eu fui lá e dei o celular pra ele. Quando ele foi pegar o celular do Caio, o Caio ia dar o celular de avanço pra dar pro cara não. Do nada o Caio olhou pro árabe, olhou pra mim e abriu a porta. Sabe, o Caio não contava que ele achou o primeiro a ir embora. Né? Na hora que o Caio abriu a porta, ele já voou da janela. Aí eu olhei pra cima, não, mano, o Caio foi embora. E aí o árabe também tava quase sendo jogado pra fora. Ele se segurou assim na cadeira, todo mundo ficou se segurando. Quando eu olhei assim na janela, o Caio tava se pendurando assim, mané. Eu já agarrei no braço dele, já consegui puxar o Caio. E aí todo mundo tava quase voando do avião. Até que Dona chegou abençoado, conseguiu fechar a porta. Aí eu olhei assim pra mão, fechando a porta. Mas realmente, quando eu olhei pra cima era o árabe. O árabe já me deu um na cara. Aí eu já tomei um. E aí o árabe olhou pra mim e pegou minha arma. Aí todo mundo começou a me dar Esse jogo passou voando. Geralmente o que acontece quando a partida é boa. E realmente foi muito equilibrada. Tanto é que o árabe começou a tirar pra tudo quanto é lado do avião. E um tiro bateu no teto, que bateu no chão, que bateu na parede, que acertou o piloto, mané. E nessa hora que o piloto começou a passar mal, já era. O piloto que tava do lado dele, pilotando o avião, começou a entrar em choque, começou a passar mal de ver o amigo dele naquela situação. E aí começou a desmaiar. Ou seja, o avião começou a cair devagarzinho, meu. E o cara assim nas costas do árabe, até eu consegui levantar, eu fui dar um soco do árabe. Ele desviou, né? Que ele volta tirando. Mas eu consegui pegar a arma dele. Aí eu fui segurando a arma.
o árabe ficou matando, moleque. Até eu tive a ideia de morder a mão do árabe, mané. Aí ele não aguentou, já soltou a arma. Aí em vez de eu atirar no cara, eu fui lá pegar a arma fora. Daí o árabe já mas agora o árabe tava desarmado e tava eu e o Caio contra ele. Aí eu e o Caio já armamos aquilo. Aí já tava aqui, ó, gingado de favela. Eu falei, pronto, a gente vai pegar no árabe, né? O árabe armou assim mesmo. A roupa do cara vai lutar assim, esse filme eu sei que o cara é bom. Mas eu falei, a gente não tá em filme, mané. Quando eu fui dar um socão, ele desviou. Aí o cara já foi dar um socão, moleque. Ele pegou o braço do cara e jogou o cara pra trás. Falei, pronto, agora eu vou na direção. Aí eu já fui correndo. Moleque, o árabe só deu no chutão, mané. Demorou, já caiu. Aí ficou eu e o cara no chão. O árabe já foi pegar a arma de volta. Ele pegou-lhe a arma, apontou pra mim, apontou pro Caio. Nessa hora eu pensei que a gente ia tomar mesmo. Quando o árabe foi apertar o gatilho, do avião despencou. E aí o árabe já caiu lá pra trás, a arma do árabe já voou. E aí eu olhei assim, não tinha mais piloto no avião. Tava os dois pilotos desmaiados e o outro já tava naquele estágio. Aí eu já fui onde os pilotos ficam. Tirei o piloto que tava dormindo e assumi. Pronto, mas como é que eu mexia naquele bagulho, mané? Eu só sei que o Caio assumiu o volante do avião do meu lado e eu assumi o outro volante. Aí eu puxei assim o volante pra mim, o avião subiu, mané. Aí eu já comecei a olhar pro Caio feliz, tá subindo. Só que o avião foi subindo e foi virando, mano. E aí o avião foi dando cambalhota pra trás. E aí o árabe já tava vindo pra pegar a gente, moleque. O árabe começou a voar no teto. Eu e o Caio tava se segurando aqui no avião. E aí o avião deu uma cambalhota e foi descendo de novo. Só que agora o avião tava embaladão lá pra baixo. E aí ficou eu e o Caio tentando ajeitar o avião. E aí eu precisava que o Caio puxasse o volante pra cima pra subir. Só que quando eu olhei pro Caio, o árabe tava cheio de bomba apertando o Caio, mané. E aí eu tava olhando pra baixo, o avião tava caindo. Eu olhava pro árabe, não tinha mais opção. A única opção era você deixar o like no vídeo, papo reto, mó vergonha de parar a história pra pedir like. Mas tem como deixar aí, né? E aí o avião tava caindo. Até que o Caio que tava sendo enforcado pelo árabe, o Caio foi lá e apertou o botão da bomba do árabe. Aí o árabe já soltou o Caio, o árabe olhou pro Caio, o Caio olhou pro árabe. Moleque, tinha uma bomba acionada no avião. E aí ficou fazendo aquele barulho de bomba. O Caio conseguiu botar o avião pra voltar a andar. E aí o Caio deixou o volante e foi pegar o árabe. Eu olhei pro Caio, o Caio tava tão quente que ia pegar o árabe. Falei, é isso, o Caio foi estava uma esquina de favela. O árabe doido pra se explodir. Moleque, eu pilotando o avião, eu olhava pra trás, o Caio tava dando várias cabeçadas na mão do árabe. E o árabe não era de brincadeira. Até que eu deixei o volante e falei, vai ter que ser 2 contra 1. E aí o Caio tava assim no chão, moleque, eu fui dar um chute no árabe. O árabe pegou ele assim, pegou minha perna. Na hora que ele pegou minha perna, eu pensei, já era, vai me jogar pra algum lugar. Moleque, ele foi lá e me jogou na parede do avião. Aí eu já caí aqui, só que eu olhei, a parede que eu tava era da saída de emergência. E aí eu fui lá e pensei num plano, abrir a saída de emergência. E aí eu começou a voar, o árabe ficou se segurando, o árabe ficou se segurando. E aí o árabe ficou se segurando na cadeira assim. Até que o Caio chegou na mão do árabe que tava segurando a cadeira e mordeu a mão do árabe. Aí ele teve que soltar. E aí o árabe foi direto, mas ele não caiu pra fora do avião. O árabe bateu na porta do avião e a bomba que o árabe tava foi pra fora do avião. E aí explodiu no ar, mano. E aí o árabe ficou desmaiado no chão. Eu e o Caio fechamos a porta. Aí a gente já voltou pro volante do avião e começamos a descer pro avião. E aí o avião tava descendo pro lado. Eu tava vendo que a gente ia pousar na rua. Aí o Caio apertou o botão, saiu as rodas do avião. Falei, pronto. Aí a gente começou a descer pro avião assim. E aí quando o avião tava chegando perto do chão, é claro, o avião vai chegar perto do chão e ele vai andando. O avião chegou perto do chão, moleque, ele já foi derrapando. Aí o avião foi derrapando no chão, foi batendo em vários carros. Eu olhava pra todo mundo, tava todo mundo voando pelo avião. E até que finalmente o avião parou. Aí eu olhei pro Caio, o cara olhou pra mim. Moleque, a gente já saiu do avião e foi tirando todo mundo, porque tava mó fumaça no avião. Aí a gente salvou todo mundo. E no final eu olhei lá pra trás do avião, tava o árabe deitado. Aí eu não aguentei, tive que salvar o árabe, mano. Segurei aqui nele, trouxe o cara arrastado e deixei lá. E aí quando eu olhei assim... Tô trancado. A gente tava no aeroporto. Aí eu olhei assim, do lado do Caio falou, qual é, moleque? A gente caiu do avião, cara. Quê? Do nada, o primo do Caio apareceu, a gente caiu em São Paulo. Aí o Caio já abraçou o primo dele. E aí nessa hora já chegou a polícia. E a gente explicou tudo o que aconteceu. O polícia escutou a nossa história e deu uma medalha de honra pra mim e pro Caio. E aí o polícia perguntou pro árabe. Só que antes de eu falar pro policial onde o árabe tava, eu olhei assim e pensei, pô, eu tenho que falar com esse cara. Aí eu fui na direção do árabe, ele tava assim desmaiado. Eu acordei ele e ele tava assim. Quê? E doidão, eu não Quero nada, fazer não. meu plano. Pô, seu plano é do avião, mulher. É o que eu tinha que fazer, cara. O que eu ia fazer? Mas por que tu ia fazer isso, cara? A gente salvou a vida de todo mundo. Você não entende, você não entende. Qual é, cara? Tá maluco? Tu vai acabar sendo preso aí. Meu Deus, que é isso? Meu Deus, que é aqui? Mas já era, tá tudo perdido mesmo. Merda é essa? Caraca, mas agora vai chorar. E aí eu comecei a
time. O árabe começou a desabafar e eu fui vendo que ele era uma pessoa boa. E só acreditava que ele conseguia todo mundo. E aí eu acho que eu consegui mudar a mente do árabe. Ah, tá, o bagulho do YouTube. Não, eu queria. Olha que você acreditava, o avião caiu, mano. Eu sei, eu tô arrependido, cara, eu tô arrependido. Você tá arrependido mesmo? Tô, cara, tô. E aí eu entendi que o árabe tava arrependido. E aí quando a polícia veio me perguntar, cadê o árabe? Eu falei que ele tinha sido jogado pra fora do avião e não tava mais vivo. E aí o policial olhou assim e eu falei que era verdade. Aí no final, esse cara e o primo dele de volta pro Rio de Janeiro. Aí a gente se abraçou assim, nós três, e fomos voltando. E aí quando a gente virou de costas, do nada o árabe... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Supreme Cat, 17,98. Product Sec Premium Mega, 27,98. Lenços Huggins, 7,99. Creme de assaduras Huggins, 12,75. Sabonete líquido Granado, 14,90. Sabonete Huggins, 1,98. Guanabara, tudo por você. Tchau.